Olá pessoal, sejam todos novamente bem-vindos ao curso de Estatística Inferencial. E nesse módulo nós vamos falar sobre as propriedades assintóticas do estimador de máxima verossimilhança. Tá? Então, fazendo uma rápida recapitulação, nós falamos bastante sobre propriedades de estimadores. Então, a gente falou de não viés, de consistência, dos diferentes tipos de consistência. Consistência em probabilidade, consistência em erro quadrático médio. A gente falou também sobre como encontrar a variância de estimadores, como comparar dois estimadores por meio da sua variância, sempre decidindo por aquele que tem a menor variância. E quando a gente encontrar aquele que tem a menor variância possível, a gente chamou esse estimador de um estimador eficiente. Uma outra propriedade super importante para um estimador é que a gente conheça a sua distribuição de probabilidade, ou seja, a distribuição amostral de um determinado estimador. E nós vimos que em alguns casos é possível conhecer essa distribuição de forma exata, mas que na maioria das vezes a gente vai fazer uma aproximação usando o teorema central do limite. Tá? Então, nesse módulo, basicamente, nós vamos ver quais propriedades ou quais destas propriedades podem ser atribuídas ao estimador de máxima verossimilhança. Tá? E basicamente nós vamos mostrar que para toda a classe dos estimadores de máxima verossimilhança, nós vamos ter, para quando n é grande, ou quando n tende a infinito, um estimador que é não viciado, que é eficiente e que a sua distribuição é normal, com uma determinada média e uma determinada variância. Tá? Então, neste módulo é que nós vamos concentrar a maioria dos importantes resultados sobre os estimadores de máxima verossimilhança. É nesse módulo também que nós vamos ter a maioria das demonstrações desse curso, sempre no formato ali de uma demonstração sketch, tentando mais enfatizar a interpretação do que o resultado realmente significa, beleza? Bom, a nossa configuração geral continua sempre a mesma, né? Então nós temos aqui y sendo um vetor de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, né? yi segue uma distribuição de probabilidade que nós vamos chamar de f de θ, né? Onde f é tanto uma função de densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade, tanto faz o caso discreto quanto o caso contínuo, né? Θ vai ser um vetor de parâmetros p-dimensional, né? Os nossos parâmetros populacionais. Nós temos as nossas observações, que são denotadas aqui por y minúsculos, tá? Então, vão denotar os valores observados da variável aleatória y, tá? E daí nós já definimos, né, uma estatística, né, como sendo uma variável aleatória t, que depende da nossa variável aleatória y, onde esta função t não depende do parâmetro θ. E um estimador é uma estatística t, tá? Será um estimador para θ se o valor realizado, ou seja, a função t aplicada nas observações é usada como uma estimativa para o valor de θ. Tá? E por fim, a distribuição amostral de probabilidade desse estimador t é chamada de distribuição amostral desse estimador. Tá? Então essa é a nossa notação, configuração geral, nós já falamos bastante sobre isso, mas é importante a gente relembrar antes de começar a apresentar os principais resultados desse módulo, perfeito? Bom, a função de verossimilhança foi o nosso carro-chefe aí nos módulos passados, né? Então, o que é a função de verossimilhança? Então, se eu tenho um vetor y, n por 1, né, representando uma realização de um determinado vetor aleatório y maiúsculo, que tem a função de probabilidade ou função de densidade de probabilidade f de y em θ, né, onde θ denota um único parâmetro nesse caso, nós vamos falar começar, né, no caso uniparamétrico, onde θ pertence a um determinado espaço paramétrico. Né? Então, a função de verossimilhança ou simplesmente verossimilhança para θ, dado os valores observados de y, é o que nós chamamos de uma função aleatória, tá certo? Definida como isso que está aqui, ou seja, é a função de distribuição conjunta, densidade conjunta ou probabilidade conjunta do vetor aleatório, que depende do θ. Nesse caso aqui nós estamos falando que nós temos apenas um θ. Né? No caso discreto, ela tem esta simplificação, né? Então ela é exatamente a probabilidade de você ver o que você viu dado um particular valor de θ, ou supondo que θ é um determinado valor. E no caso contínuo, fazendo toda aquela simplificação que a gente viu no módulo anterior, a gente chega aqui à distribuição. A função de verossimilhança é simplesmente o produtório das funções de densidade e probabilidade de cada yi, como o θ aqui
fixado e é ele que nós vamos estar buscando aí no decorrer do processo de estimação por máxima verossimilhança. Perfeito? Então, os dois casos, né? Caso discreto, caso contínuo, é muito similar o procedimento dado as suposições de independência, identicamente distribuído, e também aqui algumas suposições extras no caso contínuo de que as nossas observações são medidas com o mesmo grau de precisão e que esse grau de precisão não depende dos valores das observações, tá? Nós também definimos aí a função de log verossimilhança como sendo log da função de verossimilhança, né? No caso ID, tudo fica muito simples, porque eu vou passar o log naquele produtório, então vai ficar o somatório do log das verossimilhanças, né? É fácil de ver que a log verossimilhança vai para menos infinito, quando a L de θ vai para zero, significa o quê, né? Que a probabilidade de você ver o que você viu, né? No caso discreto, vai para zero, né? Então, faz sentido a log verossimilhança ir para menos infinito, lembrando que a função de verossimilhança é uma medida de compatibilidade entre os dados e a amostra, e o que a gente quer é que essa compatibilidade seja a maior possível, né? Então, isso aqui pode ocorrer, né? L ir para menos infinito, quando a verossimilhança é igual a zero, só que isso vai acontecer nessa situação que tem probabilidade de ocorrência também igual a zero. Então, a gente não precisa se preocupar com esse caso extremo, tá? Então, para a gente falar sobre as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança durante esse módulo, eu vou assumir uma série de condições de regularidade, tá? E essas condições de regularidade são o que eu apresento agora nesse slide para vocês, tá? Então, a primeira condição é que o parâmetro θ é identificável, tá? Isso significa o quê? Que a f em θ1, dado as minhas observações, se a f em θ1, dadas as minhas observações, for igual a f em θ2, dadas as minhas observações, para quase todos os y pertencentes aos reais, isso implica que o θ1 é igual ao θ2, tá? Então isso é o que a gente chama de uma condição de identificabilidade, tá? Basicamente esse para quase todo, né, significa que a condição não é verdadeira para um particular conjunto de y com probabilidade zero de ocorrência, tá? Então isso é uma necessidade técnica de a gente poder identificar o nosso parâmetro de interesse, nesse caso o θ, tá? A suposição de suporte aqui, né? Então o suporte da função f de θy é o mesmo para todo θ pertencente aos reais. Essa suposição pode ser interpretada de uma outra forma, que o suporte da distribuição não depende do parâmetro θ. Então se vocês lembrarem, por exemplo, de uma variável aleatória que tem a distribuição uniforme 0θ, o próprio θ define o suporte da distribuição. Então os resultados que nós vamos ver nesse módulo não valem para modelos como o uniforme 0θ. Lembre que eu já mencionei esse caso, falei que era um caso patológico e que precisa de um tratamento à parte, tá? Então, nesse módulo, nós não vamos falar mais sobre esses casos patológicos, nós vamos assumir que isso daqui é verdade por meio das nossas condições de regularidade, né? Outra condição é que o verdadeiro valor do parâmetro θ0 pertence ao interior do espaço paramétrico, né? Então, ele está lá dentro do espaço paramétrico, isso é muito importante para a gente poder encontrar ele usando as técnicas de cálculo, né? A f em θ dado y é 2 vezes continuamente diferenciável com relação a θ para qualquer valor de y pertencente aos reais. Então, novamente, aí a condição de que a função é 2 vezes diferenciável, novamente para a gente poder usar aí a estrutura toda de cálculo, né, para encontrar o ponto de máximo da função de log verossimilhança. E a última, e que é crucial aqui para a maioria das demonstrações desse módulo, é que a derivada e a integral no caso contínuo, ou a derivada e o somatório no caso discreto, podem ser intercambiadas. Isso significa o quê? Que tanto faz eu primeiro resolver uma derivada e depois a integral, ou primeiro a integral e depois a derivada de uma determinada função, tá? Então, esta suposição é fundamental para todos os resultados aí que a gente vai ver durante esse módulo. Então, daqui para frente eu vou assumir que todas essas condições de regularidade são válidas e agora a gente vai começar a discutir que tipos de propriedades nós podemos atribuir aos estimadores de máxima verossimilhança de uma forma geral, não mais específico para o caso, por exemplo, normal, para o caso Poisson, para o caso binomial, que foram exemplos que a gente foi fazendo e demonstrando as propriedades que eles tinham. Aqui agora nós vamos olhar, bom, é um estimador de máxima verossimilhança? Sim. Então quais propriedades ele tem?
independente de qual seja o modelo que você está lidando, desde que o modelo sigam as condições de regularidade que estão aqui apresentadas a vocês. Beleza? Então, volto com vocês para falar mais sobre as propriedades dos estimadores de máxima verossimilhança. Até lá!